Olá, estudantes PC! Bom, a gente está se aproximando aí da nossa prova, da nossa N1, e hoje eu quero fazer então uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo desse bimestre na disciplina de Psicologia Escolar e Educacional. Vamos lá? Bom, esses foram então alguns temas que nós conversamos ao longo desse bimestre e vamos por parte aqui para a gente entender bem tudo que foi trabalhado e o que vai cair na prova, né, na nossa avaliação. Primeiro tópico para a gente pensar é sobre o próprio nome da disciplina, Psicologia Escolar e Educacional. Durante muito tempo se teve uma divisão entendendo psicologia escolar como uma psicologia mais prática, uma psicologia dentro das escolas, a atuação do psicólogo na escola, e, por outro lado, a psicologia educacional como sendo responsável por pesquisa, por políticas públicas, por uma reflexão sobre a área escolar. E hoje nós entendemos, então hoje essa divisão não é tão delimitada assim, na real nós entendemos essa atuação acontecendo nos dois formatos, né? Uma psicologia escolar e educacional. Isso porque a atuação do psicólogo dentro da escola não pode ser descolada da pesquisa, daquilo que é desenvolvido pelas universidades em relação a conhecimento na área educacional e, sobretudo, não pode ser desvinculada às políticas públicas. Então, o psicólogo dentro da escola, ele deve estar atento às políticas públicas da área da educação e, de alguma forma, compreender o quanto, né, o impacto que essas políticas têm para a atuação dele na escola e para a comunidade escolar, para os agentes escolares. Então, o psicólogo escolar, ele deve estar consciente das manifestações, dos movimentos políticos. Estão ouvindo aí o gás? Bom, vamos ver, espero que não atrapalhe aqui. Bom, então o psicólogo escolar deve estar atento aí aos movimentos políticos, à construção política, à discussão política e entender a importância das políticas públicas para o ambiente escolar. Da mesma forma, as pessoas que fazem pesquisa, que estão nas universidades, que estão pensando em políticas públicas também não podem desenvolver conhecimento, ciência, leis, projetos de leis desvinculado da prática psicológica, né? Pensando aqui então nessa área da psicologia educacional. Nesse contexto então a gente entende, né, esse nome psicologia escolar e educacional, uma prática do psicólogo dentro das escolas, atuando nessa perspectiva educacional, muito consciente, muito atento aos movimentos sociais e aos movimentos políticos. Nós conversamos também sobre a escola e usamos o livro Cuidado Escola para refletir sobre essa construção da escola. A escola é então um espaço de educação formal, não é um único espaço de educação, há outros espaços, há outras instituições também responsáveis pela educação das crianças. E esse espaço vem sendo socialmente e historicamente construído. Então não dá para pensar numa escola deslocada do movimento social, deslocada da sociedade. A escola é um reflexo social. Entendendo a escola como reflexo social, construída socialmente e historicamente, a gente também precisa entender esse fenômeno denominado pela Maria Helena Souza Pato como fracasso escolar. E na concepção dela, essa construção e, no caso do Brasil, essa produção do fracasso escolar. A gente vem de movimentos sociais e políticos de exclusão no ambiente escolar, que contribuiu para muitas desigualdades nessa perspectiva educacional e também social. Então, a possibilidade da gente identificar o fracasso escolar depende de cada época e depende dos problemas
educacionais que nós temos no nosso contexto. Por exemplo, no nosso país, no século passado, o nosso principal problema que indicava o nosso fracasso escolar se referia ao acesso. Na real, a dificuldade de acesso à educação. A escola não foi construída para atender a todos. Ela foi concebida como um passaporte para cargos políticos para pessoas brancas e ricas, sobretudo homens brancos e ricos. Se por um lado nós falamos na década de 90, início dos anos 2000, em facilitação do acesso, em ampliação do acesso, em universalização do acesso à educação básica, hoje nós entendemos que parte do nosso fracasso envolve qualidade de ensino. As crianças estão matriculadas na escola e o acesso está, de alguma forma, facilitado. Porém, precisamos entender que escola é essa? Que escola é essa que as crianças estão matriculadas? Mas também precisamos entender que a evasão escolar ainda é um problema social que indica o nosso fracasso escolar. Boa parte das crianças que são matriculadas na escola não concluem a escolarização básica, ou seja, não terminam o ensino médio na idade esperada. Bom, há muitas concepções sobre o fracasso escolar e elas são classificadas nessas possibilidades de identificação, possibilidade de explicação. Há quem atribui o fracasso escolar como um problema do estudante, entendendo como um problema psicológico. E isso, de alguma forma, atribui ao estudante a responsabilidade pela dificuldade dele de aprender algum conteúdo, por exemplo. Há estudos e há explicações sobre o fracasso escolar na perspectiva do professor, entendendo este fenômeno a partir do ponto de vista técnico. Isso acaba atribuindo ao professor a responsabilidade pelo fracasso escolar. Há também uma perspectiva, uma questão institucional, entendendo a escola dentro desse contexto social e compreendendo o fracasso escolar nessa perspectiva mais institucional. E há também quem defenda o fracasso escolar como sendo produto de uma perspectiva política, compreendendo as relações de poder que se estabelecem na sociedade e que impactam o fenômeno escolar. Então, há várias formas de ver o fracasso escolar, há várias perspectivas para avaliar, entender e explicar o fracasso escolar. E essa é uma das armadilhas que a gente cai enquanto psicólogo. Porque o nosso olhar, quase sempre, ele é singular. Quando a gente pensa na psicologia, a gente pensa muitas vezes no atendimento clínico. O psicólogo lá na sua sala fazendo um atendimento clínico. Isso pode acontecer no consultório e é, de fato, a principal estratégia e intervenção da psicologia. Mas quando nós vamos para alguns ambientes, como por exemplo a escola, a gente precisa desassociar dessa área e entender que por mais que o nosso olhar seja singular, a gente olha para a história de vida da criança, do adolescente, do professor, do estudante, a nossa atuação, a nossa reflexão deve ser social, deve ser coletiva, deve ser institucional. A gente deve compreender essa criança, mesmo na sua perspectiva singular, dentro de sistemas, sistema familiar, sistema social, o sistema da sala de aula, o sistema da escola, o sistema social, o sistema político. Então a gente deve ter bastante cuidado na nossa intervenção como psicólogo escolar, mas sobretudo um cuidado na hora de falar sobre o comportamento escolar, de falar sobre os problemas escolares, porque normalmente na nossa explicação essa fala atribui a responsabilidade somente ao aluno ou à família dele. Essa perspectiva da carência cultural e responsabilizando a família era uma perspectiva da década de 70 do século passado. E é também uma das perspectivas que a gente deve desassociar, criticar e se atentar para não reproduzir esse discurso. Nós falamos também um pouco sobre a avaliação, a partir de uma leitura do Luiz Carlos Freitas, sobre essas 4 lógicas.
A lógica da escola, a lógica da avaliação, a lógica dos ciclos e a lógica das políticas públicas. Durante muito tempo se teve uma ideia de uma escola organizada por seriação, as escolas organizadas por série. Esse movimento seriado também era um movimento de exclusão, porque ele acabava excluindo as crianças que não aprendiam e elas ficavam retidas às séries. E também uma ideia de uma compreensão de um conhecimento visto de uma forma linear, seriado. Lembra daquele vídeo que nós assistimos, que falava sobre a escola e as disciplinas vistas como caixinhas, como gavetas? Agora é a gaveta da matemática, agora é a gaveta do português, das ciências. Como se a gente, enquanto professor, pudesse abrir uma gavetinha ali da nossa disciplina, por exemplo, português, e introjetar ali um conhecimento. Essa ideia de uma educação bancária, depositando no estudante um conhecimento. O Luiz Carlos também debate sobre a questão da avaliação, o quanto os alunos compreendem a avaliação, e a escola também, né, compreende a avaliação, nessa perspectiva de troca, no sentido de, bom, eu ofereço aqui um conhecimento e você me dá uma nota a partir desse conhecimento. É importante a gente refletir também sobre a avaliação, qual que é a lógica, qual é a importância da avaliação na escola. Inclusive também pensar na nossa avaliação, porque não é nessa perspectiva de vocês oferecerem para mim o conhecimento que adquiriram ao longo desse bimestre e eu atribuir uma nota para isso. Na real, a avaliação ela vai na perspectiva de você compreender o quanto você conheceu, o quanto você entendeu, o quanto fez sentido para você os conteúdos que nós trabalhamos em aula. Caso não tenha feito, porque é muito comum o aluno, passou ali o bimestre, vai lá e exclui e esquece de tudo que foi visto. Na real, não. Se você não entendeu alguma coisa, se alguma matéria ali você não foi bem na avaliação, é justamente o momento da revisão, por exemplo, né, da devolutiva, da N1, de você refletir sobre, peraí, professor, esse conteúdo não ficou tão claro para mim, eu não acertei na prova, vamos rever, vamos entender? Porque na real não é para trocar por nota. Essa perspectiva bancária, como se fosse um produto que eu estou vendendo para vocês, a gente deve de fato questionar e de fato se desvincular dessa ideia. Então a avaliação é muito mais uma perspectiva de compreender, da gente compreender o que a gente está entendendo, como a gente está entendendo, e caso a gente não esteja entendendo, que a gente possa procurar algum recurso para essa compreensão. Porque a intenção de fato é compreender, é conhecer, é desenvolver. Nós falamos também sobre a medicalização da educação, que é um movimento social, não é específico da escola, mas aqui a gente está falando da educação, que transforma questões que são sociais, políticas, pedagógicas, em questões orgânicas, em questões biológicas, em questões passíveis de serem medicalizadas. E aí a gente chega justamente na competência que nós conversamos lá no comecinho da nossa disciplina, uma das competências que nós precisamos desenvolver enquanto psicólogos escolares. Eu vou ler aqui para a gente. Romper com a patologização e medicalização das práticas educacionais nas situações em que as demandas por diagnósticos fortalecem a produção do distúrbio, transtorno, da criminalização e da exclusão. Bom, a gente conversou também sobre as áreas de atuação do psicólogo escolar, entendendo a primeira área, a mais comum, a mais tradicional, como a avaliação e encaminhamentos de estudantes. Então a gente pode fazer esse trabalho de avaliar, entender, mas é sempre essa perspectiva de compreender o processo como um todo. E parte da nossa avaliação pode ser por meio da observação, da entrevista, da roda de conversa. A gente pode então se aproximar das crianças de um modo geral e ir avaliando os comportamentos dela ao longo do processo. Nessa perspectiva, a gente pode também orientar pais e alunos em relação a algumas demandas da escola. Podemos fazer essa orientação coletiva numa sala específica, por exemplo. Podemos também orientar os pais na reunião de pais e mestres.
Nós podemos trabalhar também com projetos de orientação profissional, sobretudo com alunos do ensino médio, segundo, terceiro ano do ensino médio, oferecendo ali informações sobre autoconhecimento, sobre conhecimento da realidade socioprofissional, que favoreçam a escolha dele. É possível desenvolver projetos também para a orientação sexual, contribuindo para que o estudante, adolescente, tenha uma escolha sexual responsável e consciente. Podemos desenvolver estratégias também para orientação e formação dos professores, desenvolver projetos educativos na perspectiva, por exemplo, da violência escolar, pensar em alguma estratégia, alguma campanha visando diminuir a violência escolar, e também intervenções a níveis institucionais, diagnóstico da instituição, avaliação da instituição, perspectivas de compreensão sobre a gestão escolar e desenvolver estratégias pensando nessa perspectiva mais institucional. Bom, essas são algumas áreas, né, da psicologia escolar que nós conversamos em aula e é importante a gente entender também cada perspectiva dessas atuações. Bom, encerramos aqui então, né, brevemente essa revisão. Claro que para cada um desses tópicos tem videoaulas, né, falando sobre esses temas, tem o material que eu já compartilhei com vocês e também tem a nossa aula, que a gente pode pensar em questões, fazer aqui nos comentários algumas questões e levar essas perguntas para a nossa reflexão. Essas são as referências que nós utilizamos. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo as referências que nós usamos nessa revisão. Bom, então parte aí do nosso trabalho envolve ter consciência social e política e fazer intervenções dentro da escola nessa concepção. Num país como o nosso, instilar a esperança e esperançar na perspectiva freiriana, que significa ter consciência, se levantar, ir atrás, ir à luta, refletir, é em si um ato revolucionário. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha aí um bom desempenho na avaliação. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para a realização de uma atividade, no qual contém ali algumas questões para a nossa avaliação, para a nossa N1, para a nossa prova. Bons estudos e a gente se vê!